Bom, nós temos aí, né, minha gente, o vídeo do presidente Lula, que tanta polêmica gerou, não é? Em que ele compara o avanço de Israel sobre o Hamas na faixa de Gaza e a morte de inocentes com o Holocausto, quando Hitler perseguiu e matou o nazismo, né? Perseguiu e matou os judeus, cerca de 6 milhões deles. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula e depois, na sequência, a gente troca um pouco de ideia aqui. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Foi aí que o caldo entornou. Quando o presidente da República, porque até a condenação da força excessiva utilizada por Israel, e isso parece ser, se não uma unanimidade, quase que um acordo da comunidade internacional, inclusive de aliados de Israel, de que há uso excessivo de força, sem menosprezar nunca o que aconteceu no dia 7 de outubro, o atentado terrorista contra Israel, ou seja, quem dispara a onda de violência é o ataque terrorista do Hamas contra Israel. Israel legitimamente se defende do ataque terrorista, vai à faixa de Gaza, avança contra a faixa de Gaza e diz que só vai parar quando acabar definitivamente com o Hamas. O primeiro problema que surgiu foi o seguinte: o Hamas é uma ideia estapafúrdia, violenta, terrorista, mas é uma ideia. Como é que você acaba com algo que está no ar? Difícil. Está na mente das pessoas. Difícil. Acabar com a estrutura do Hamas é possível, claro. Israel tem um dos exércitos mais potentes do mundo, certamente o mais potente da região. Então, acabar com a infraestrutura, acabar com soldados, acabar com quem se alistou para lutar por esse grupo terrorista, claro que é possível. Israel foi e fez. Mas quando ela vai dar o Hamas por vencido? Em que momento o Hamas será tido como uma força vencida? E mesmo que seja tido como uma força vencida, no momento em que Israel chegar à conclusão de que todas as estruturas militares foram destruídas, de que todas as fontes de financiamento foram interrompidas, de que cada soldado do Hamas está morto, será possível dar como finado o Hamas se a ideia terrorista vai continuar permeando a cabeça de muita gente? Isso não se sabe, mas o fato é que o primeiro-ministro de Israel disse que só ia parar quando acabasse, terminasse com o Hamas. Mas a que custo? Quando é que termina, e ninguém sabe dizer isso, quando é que termina o momento em que Israel tem a legitimidade para se defender e a partir de que momento começa, ou a partir de que momento Israel cruza a linha vermelha e passa a usar a força excessivamente? Ninguém sabe responder também, mas há uma percepção na comunidade internacional, inclusive de aliados de Israel, de que essa linha já foi cruzada. Hoje fala-se em algo em torno de 10 mil crianças mortas a partir da resposta de Israel, do avanço de Israel sobre a faixa de Gaza, sobre o território israelense. Portanto, essa é uma pressão que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu sofre da comunidade internacional, sofre de parte da população israelense, sofre de parentes de sequestrados pelo Hamas, porque essa gente quer os seus parentes de volta, vivos ou mortos, para poder enterrá-los de maneira minimamente digna. Portanto, há um ambiente internacional de apoio a Israel, de empatia com o povo israelense, com o Estado de Israel, mas também de cobrança sobre Israel. Como quem diz, opa, até quando nós vamos com o avanço e uso desmedido da força sobre, por exemplo, crianças, sobre mulheres, sobre homens, sobre civis inocentes, que foram orientados a sair do norte e ir para o sul, fizeram isso num dos maiores deslocamentos humanos dos últimos tempos, foram para o sul, o norte foi dizimado e agora, no sul,
onde estão, para onde foram os civis, para onde foram orientados por Israel para irem, o sul é alvo ou é objeto da ira de Israel e pode ser objeto do avanço do exército israelense. O exército israelense diz que só dará o Hamas como vencido se houver a incursão sobre Rafah. Rafah, que é a cidade mais próxima ali da fronteira com o Egito, onde estão milhares de civis palestinos, de outras nacionalidades também, porque é por lá que eles podem atravessar a fronteira pela passagem de Rafah e chegarem ao Egito, para então do Egito irem embora para qualquer outro canto, para permanecerem no Egito, para buscar refúgio no seu país de origem, como aconteceu com tantos brasileiros que voltaram para cá, né? O fato é que há, nesse momento aqui, 7 de outubro, 7 de novembro, 7 de dezembro, 7 de janeiro, 7 de fevereiro, a gente está indo quase para 7 de março, quase 5 meses de guerra. Há uma contestação à forma como Israel vem lidando com o avanço sobre a faixa de Gaza e a morte de civis nos últimos meses, inclusive dos Estados Unidos, inclusive da França, inclusive da Alemanha, que são alguns dos principais apoiadores de Israel. Isso é um fato e o presidente Lula toca nesse assunto. Defende a criação de um Estado palestino, o que é uma demanda histórica da diplomacia brasileira. Foi com Fernando Henrique, com Itamar, com Collor, com a ditadura militar. Foi com Dilma Rousseff, com Michel Temer. Com Jair Bolsonaro, não. Mas aí são outros 500. Mas o fato é que até ali, o presidente Lula tinha repetido um discurso que ele já tinha feito, repetido críticas a Israel, que ele já tinha feito, chamou o ataque do dia 7 de outubro de ataque terrorista, ou seja, ele deu nome aos bois, disse que o Hamas cometeu um ataque terrorista contra Israel, mas questionou a virulência do troco de Israel para cima de civis palestinos. Até aí, uma cobrança que boa parte da comunidade internacional tem feito. Ele pisa fora da linha quando ele cita o Holocausto, quando ele cita Hitler na frase. E a partir daí ele perde completamente a razão. E tudo que ele foi dito antes, tudo que ele disse antes, tudo que foi dito antes por ele, que poderia ser utilizado para reflexão e até para pressionar Israel, vai imediatamente para a lata de lixo. Porque quando ele coloca o Holocausto na frase, quando ele cita Hitler e a perseguição implacável a judeus, que matou 6 milhões deles, pelo menos, ele estabelece um outro parâmetro para a discussão, porque o Holocausto não é regra para nada. O Holocausto ele tem de ser mantido e lembrado permanentemente sobre talvez a maior mazela da história da humanidade, né? Não dá para qualificar também, é sempre muito perigoso colocar as coisas em prateleiras, né? Mas a gente está falando de um episódio absolutamente tenebroso da história da humanidade, da perseguição a homens, mulheres, crianças, por nazistas que desejavam e condenavam à morte pessoas simplesmente pelo fato de elas serem judias. Nada mais do que isso, nada além disso, pelos fatos de elas existirem. Os alemães e os nazistas queriam eliminar a existência de Israel, eliminar a existência de judeus. Isso tinha uma gravidade incomparável. Então, quando o presidente da República brasileiro estabelece o Holocausto como régua para qualquer outra coisa, ele comete um erro sobre o qual não há perdão. Difícil encontrar explicação para o que disse o presidente da República, não é? Talvez não haja explicação. Tanto não há explicação que Israel se revoltou. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, enfraquecido dentro de Israel e na comunidade internacional, encontrou ali uma boia para se agarrar, diplomática, política, e fez o correto. Ele se agarrou a essa armadilha preparada pelo presidente Lula contra ele próprio e convocou o embaixador brasileiro lá em Tel Aviv a visitar o Museu do Holocausto. Como quem diz o seguinte: vocês têm dúvida sobre o que aconteceu? O Brasil tem dúvida sobre a gravidade do que aconteceu? Então vem até aqui. Vem até o Museu do Holocausto para eu refrescar a sua memória. Pois bem, o embaixador brasileiro foi até lá. Lula foi declarado persona non grata em Israel, o que quer dizer que nem como chefe de Estado ele pode pisar em Israel se essa moção não for retirada contra ele. O presidente da República, já de volta ao Brasil, ele deu essa declaração que a gente assistiu aqui na Etiópia, já de volta ao Brasil, se reuniu hoje com Celso Amorim, com Mauro Vieira, com Itamaraty, e havia uma expectativa sobre
o que iria acontecer hoje. Um pedido de desculpas, porque não é um pedido de desculpas à figura do primeiro-ministro de Israel. É um pedido de desculpas a cada judeu do mundo. É um pedido de desculpas ao Estado de Israel. É um pedido de desculpas por ferir algo que não deve ser tocado em vão, que é a maior tragédia da história da humanidade, indevidamente tocada e ofendida pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o que fez Lula? Pediu desculpa? Não. Disse que no improviso citou algo que não deveria ter sido citado, embora ele mantenha as críticas a Benjamin Netanyahu e ao desempenho de Israel na faixa de Gaza. Ele admite que errou quando citou o Holocausto e citou o nome de Hitler. Nada disso. Ele dobrou a aposta. O que ele fez, chamou o embaixador brasileiro lá em Israel de volta para o Brasil. Isso, na linguagem diplomática, é muito grave. É muito grave. É uma maneira de um Estado demonstrar profundo incômodo com outro Estado. Ou seja, quando o Brasil... E aqui eu faço questão de usar o nome do Estado, porque a gente não está mais falando de Lula ou Benjamin Netanyahu. A gente está falando do Brasil, trazendo de volta o seu embaixador lá em Israel. Esse é o principal modo de uma nação, de um Estado, demonstrar inconformismo, insatisfação com o que fez um outro Estado. Ou seja, quando Lula adota essa medida, quando ele toma essa decisão, ele diz o seguinte, que Israel não deve se incomodar, que Israel não tem por que se incomodar quando ele cita Hitler e o Holocausto, e que o Brasil não aceita constrangimento contra o seu embaixador no país. Sendo assim, o embaixador deixa Israel e volta para cá. É uma crise criada a partir do nada. O presidente da República, que até tinha bons argumentos, ou que tem bons argumentos, assim como Joe Biden já fez, como Emmanuel Macron já fez, como Olaf Scholz, o primeiro-ministro da Alemanha, já fez, que tem bons argumentos para cobrar Israel, como o presidente do Egito fez, como o presidente da Etiópia fez, como os presidentes da Liga Africana. O presidente Lula foi participar de um evento com representantes de todas as nações africanas, como basicamente todos eles fizeram. O presidente Lula poderia vocalizar naquele momento uma cobrança diplomática a Israel e trazer uma parte importante do mundo junto dele, finalmente se posicionar na condição de líder, que é a condição que ele tanto sonha, colocar o Brasil no proscênio, como diria um outro grande mestre meu, Salomão Esper. Mas no momento em que ele deixa o argumento se envenenar pela ideologia, ele perde musculatura, deixa de ser aquele líder internacional que ele sonhou ser em determinado momento, para passar a imagem para o mundo de que ele é alguém que está contaminando a diplomacia brasileira, que sempre primou pela manutenção de boas relações com boa parte do mundo. Ele deixou que a diplomacia, durante o governo dele, se envenenasse pela ideologia. Por quê? Porque durante essa mesma viagem, em que comete esse gravíssimo equívoco de usar o Holocausto como régua para medir qualquer outra coisa, isso não deve ser feito, ele evita falar sobre a expulsão pela ditadura Maduro da Venezuela de funcionários das organizações das Nações Unidas. Maduro está expulsando a ONU da Venezuela, no mesmo instante em que ele aperta o cerco e manda para a cadeia de volta opositores que podem confrontá-lo agora na eleição, ou seja, o compromisso dele com a eleição livre está indo para as cucuias, uma ditadura amiga do governo brasileiro. A partir do momento em que ele não se manifesta sobre a morte do principal opositor de Vladimir Putin na Rússia, Alexei Navalny, numa cela na Sibéria, ele estava sob guarda do Estado russo. O Lula disse, olha, não é possível saber o que aconteceu. É claro, né? Se você levar isso ao exagero do argumento da correção, faz sentido. Você não pode se precipitar e atribuir a morte dele a ninguém. Mas é uma figura que já tinha sido alvo de envenenamento, tinha voltado para a Rússia depois de se tratar de uma tentativa de envenenamento na Alemanha, foi preso por fazer oposição a Vladimir Putin e morre na cadeia sob guarda do Estado russo. O presidente Lula não quis se manifestar a respeito disso. Então, ele não quis se manifestar contra a Venezuela, ele não quis se manifestar contra a Rússia, mas usou o Holocausto
para atacar Israel por uma razão que Israel pode ser confrontada, que é o excesso de violência contra a faixa de Gaza. Ou seja, meteu os pés pelas mãos, deixou a ideologia falar mais alto, deixou a simpatia por determinado tipo de ideologia e a antipatia por determinado tipo de ideologia falar mais alto. Isso envenena a diplomacia brasileira e coloca o Brasil no centro de uma crise na qual o Brasil não deveria estar, muito pelo contrário, não deveria aparecer como agente da crise, deveria aparecer como pacificador, inclusive denunciando a força excessiva que está sendo utilizada por Israel na faixa de Gaza, deixando, por exemplo, 10 mil crianças mortas. Ou seja, o presidente da República, de novo, e talvez mais nesse mandato do que nos outros mandatos anteriores, deveria ser o contrário. Afinal de contas, quanto mais velho, mais sábio, em tese, mas não necessariamente. O presidente Lula se deixa envenenar pela ideologia, passa o pano para líderes com os quais mantém boa relação, seja por questão comercial, seja por questão ideológica, como no caso da Venezuela, por exemplo. Não dá um pio público quando a Venezuela ameaça invadir a Guiana, não dá um pio público quando Nicolás Maduro volta a deter e colocar numa cadeia os seus principais adversários políticos, não dá um pio público quando a Venezuela manda para fora do seu território gente da ONU, das organizações das Nações Unidas, não dá um pio quando morre na cadeia o principal opositor de Vladimir Putin, mas usa o Holocausto como régua para medir a violência que Israel usa na faixa de Gaza. Um péssimo momento para o presidente da República.